Vamos lá, pessoal, continuar. Paramos na questão 11, né? Vamos agora para a questão 13. Na questão 13, vamos apagar essa tela aqui, né? Já foi a nossa resolução da questão 11. Vamos para a questão 13. O que é que ele diz na questão 13? Colocam-se no vácuo duas cargas elétricas pontiformes iguais a uma distância de 2 metros. Questão 13. A distância entre as cargas, 2 metros. Ele diz que as duas cargas são iguais. Então vamos chamar de Q e Q. A intensidade da força de repulsão entre elas, então eu já posso sugerir aqui que uma é positiva e a outra é negativa. Se a força é de repulsão, a força de repulsão entre elas é de 3,6 vezes 10 a segunda newtons. Determinar o valor das cargas. Aí ele diz que K é igual a 9 vezes 10 elevado a nona. Tá certo? Tem a unidade aqui, eu nunca coloco não, é newton vezes metro quadrado sobre coulomb quadrado. É a unidade de carga elétrica. Então, não é de carga não, da constante eletrostática. O que ele quer saber aqui é qual o valor dessas cargas. Já sei que uma é positiva e a outra é negativa. Vão ser iguais as duas, tá certo? As duas são iguais, uma positiva e a outra negativa. Então vamos lá. F é igual a K vezes Q sobre D ao quadrado. F é igual a 3,6 vezes 10 a segunda, que é igual a 9 vezes 10 a nona, vezes Q, sobre D, já deu em metro, não vai transformar, então 2 ao quadrado. Olha, eu vou transformar isso aqui, 3,6 vezes 10 ao quadrado vai dar 360, tá certo? Transformando isso aqui. Vezes 4, 2 ao quadrado é 4, igual a 9 vezes 10 a nona, vezes Q ao quadrado, que vai ficar Q vezes Q. Vamos trazer para cá. Vou só inverter, ó, 9 vezes 10 a nona, Q2, igual a 360 vezes 4. Eu não vou nem multiplicar agora, 360 vezes 4. Então, como eu quero que Q2 vai ser igual a 360 vezes 4 sobre 9 vezes 10 elevado a nona. Então, nós vamos ter o quê? 360 dividido por 9. Q2 é igual. 360 por 9 vai ser igual a 40. Vezes 4. Vezes 10 elevado a menos 9. Ok? Até aí? Dividir 360 por 9, deu 4, deu 40. Tá? 40 vezes 4 vezes 10 vai subir, 10 a menos 9. Então, Q2 vai ser igual 160 vezes 10 a menos 9. Ora, Q vai ser igual a raiz quadrada de 160 vezes 10 a menos 9. Veja o que é que eu vou fazer aqui. Tá certo? Porque 160 não tem uma raiz exata. Então eu vou usar esse artifício aqui, ó. 16 vezes 10 a menos 8. Vou passar uma casa, aí eu diminuo lá o expoente do 10 e diminuo uma casa aqui. Então agora sim, agora eu vou ficar com raiz de 16 é 4, raiz de 10 a menos 8 vai ficar 10 a menos 4, porque você vai dividir 8 por 2 daqui, que vai dar 4. Então a carga corresponde a 4 vezes 10 a menos 4 coulombs. Como é uma positiva e outra negativa, então a 4 vezes 10 a menos 4 coulombs e a outra menos 4 vezes 10 a menos 4 coulombs. E
Encerrou a questão. Fácil, fácil. Então, o que tem que aprender aí é trabalhar com potências de 10, ok? Então, vamos lá agora à questão 15. Na questão 15, ele diz: duas pequenas esferas igualmente eletrizadas no vácuo se repelem mutuamente, então uma positiva e a outra negativa, tá certo? Quando separadas a uma certa distância, triplicando a distância entre as esferas, a intensidade da força de repulsão entre elas torna-se, olha, se eu tenho que F é igual a K vezes Q, vezes, vamos estar Q1, Q2, sobre D2, se eu vou pegar essa distância e triplicar, a nova força vai ser K vezes Q1 vezes Q2 sobre 3D ao quadrado. Então, F' vai ser K vezes Q1 vezes Q2 sobre 9D2. Então, o que é que vai acontecer aí? Na letra A. Então, eu vou só fazer uma comparação aqui para você entender. Aqui vai ser igual a 1, tá certo? E aqui vai ser igual a 1 sobre 9. Tirando K, Q1, Q2 sobre D2, vai ficar lá em cima 1 e aqui 1 sobre 9. Na letra A, ele diz o quê? Vai ficar 3 vezes maior? Mentira. Letra B, 6 vezes menor? Também mentira. Na letra C, 9 vezes maior? Não, 9 vezes menor? Sim. Na letra D, 9 vezes maior? Não. E na letra E, 9 vezes maior? Também não. Então, nossa resposta, letra C, como vai dividir essa força por 9, ela vai ficar 9 vezes menor. Essa é a questão 15, agora vamos para a questão 17. Na questão 17, vamos apagar aqui, você dá uma pausa, copia, lembrando que as ímpares são minhas, as pares são de vocês. Então, próxima aula, hoje só exercício, próxima aula a gente entra na parte de campo elétrico. E vou continuar resolvendo as questões que foram enviadas para vocês, tá certo? Então, vamos lá na questão 17. Na questão 17, ele diz: dois pequenos corpos eletricamente carregados são lentamente afastados um do outro. A intensidade da força de interação F varia com a distância D entre eles, segundo o gráfico. Olha, vamos aqui, questão 17, vai existir aqui um gráfico, tá certo? Em que ele relaciona a força com a distância. Aí ele diz: dois pequenos corpos eletricamente carregados são lentamente afastados um do outro. A intensidade da força de interação varia com a distância D entre eles, segundo o gráfico. Então, olha, se você aumenta a distância, você diminui a força, certo? Então, o que é que vai acontecer aqui? O gráfico da força eletrostática, ele é um gráfico exponencial. Então, ó, esse gráfico vai ser de uma função exponencial decrescente, tá certo? Não, no caso crescente. Então, se aumenta a força, diminui a distância. Então, ele é crescente, não é decrescente. Decrescente seria o inverso, tá certo? Então, como ele dá aí vários gráficos, então o gráfico que determina isso aí é o gráfico da letra B, tá certo? Veja que vai ser sempre uma função exponencial. Na letra A ele dá o gráfico de uma função linear, na letra D também linear, e na letra E é uma parte de uma função quadrática. Letra B e letra C,
ele dá uma função crescente e outra função decrescente, então nós temos aí a resposta letra B. Vamos para a questão 19. Na questão 19, nós temos o quê? Duas cargas elétricas pontuais idênticas repelem-se com uma força de intensidade F quando colocadas no vácuo a uma distância D entre si. Se o valor das cargas for dobrado e a distância entre elas passar para D sobre 2, o novo valor da força de repulsão entre as cargas será mesma coisa que a gente fez no 15. Olha, eu vou ter que F é igual a K vezes Q1 vezes Q2 sobre D2. Essa é a força. Aí ele diz, se o valor das cargas for dobrado, então vou ter F' vai ser K vezes 2Q1 vezes 2Q2, tá certo? Vai dobrar as duas. E a distância, D sobre 2 ao quadrado. A distância for metade da distância. O valor da força de repulsão entre elas será. Qual será o novo valor da força de repulsão? Aqui eu vou ter o quê? Que F' vai ser igual a K vezes 4 Q1 Q2, 2 vezes 2, sobre D2 sobre 4. Certo? Elevando os dois ao quadrado, D2 sobre 4. Então, F' vai ser igual a K vezes 4 Q1 Q2 sobre... Não, vamos fazer aqui. Repete a primeira vezes o inverso da segunda. Então, 4 sobre D2. Então, F' vai ser igual a 4 vezes 4, 16, K, Q1, Q2, sobre D2. Aí, se a gente comparar essa equação que eu encontrei com a equação que foi dada no início, isso quer dizer o quê? Que a força, a nova força, aumentou 16 vezes. A nova força aumentou 16 vezes. Então, resposta aí na nossa folhinha, letra A, 16F. Deixa eu voltar a essa questão, eu estou encafifado com essa questão 17. Dois pequenos corpos eletricamente carregados são lentamente afastados um do outro. Ah, tá certo. Se aumenta a distância, diminui a força. Então, eu estou errado aqui, tá certo? Vamos consertar esse gráfico. Não é essa função. Se vai aumentar a força, ou se vai aumentar a distância, diminui a força. Então, esse gráfico vai ser o contrário, certo? Conserta isso aí, e foi um erro meu aqui. O outro eu estava colocando como se a força vai diminuindo a distância. Não está errado. Então, corrija aí, tá certo? Questão 17, o novo gráfico é esse aí. Vamos lá para a questão 21. O que nós vamos ter aqui na questão 21? Na questão 21, ele diz, duas esferas condutoras idênticas carregadas com carga mais Q e menos 3Q, mais Q e menos 3Q, inicialmente separadas por uma distância D. Inicialmente a distância entre elas é D. Atrás com a força elétrica de intensidade em módulo F, se as esferas são postas em contato e em seguida levadas de volta para suas posições originais, a nova força entre elas será. No caso, o que é que vai acontecer? Uma carga é positiva e a outra é negativa. Inicialmente a força é de atração, não é isso? Inicialmente essa força é de
atração. Se vai colocar as duas cargas, vamos lá, questão 21. Se as esferas são postas em contato e em seguida levadas de volta para suas posições originais, a nova força entre elas será. Vê só, aqui a gente não vai ter o que calcular. Se uma carga é positiva e a outra é negativa, vai haver atração. Se essas duas cargas forem colocadas em contato, ou as duas ficam positivas, é eletrização por contato, ou as duas ficam negativas, elas passam a ter cargas iguais na eletrização por contato. Então, depois pega essas duas cargas, coloca elas de volta na posição original. O que é que vai acontecer com a nova força entre elas? Olha, primeiro, a força que vai acontecer vai ser agora de repulsão, não é mais de atração, porque ou as duas vão ficar positivas ou as duas vão ficar negativas. Aí nós temos aí na letra A a força de atração, na letra B a atração, então está fora. Aí nós temos na letra C, D e E, força de repulsão. Então vamos analisar as três. Na letra C, a força fica igual a F, a nova força será igual à força anterior. Letra D, menor que a força de F. E letra E, maior que a força de F. Olha, vamos ver aqui, igual, menor ou maior. O que é que vocês acham? Igual, menor ou maior? Quando se coloca em contato, quer dizer, essas cargas vai somar, vai ficar o quê? No caso, vão ficar com cargas pela metade. Então essa força, ela não vai ser igual à anterior, ela vai ter que ser menor. Então a resposta, letra D, a força fica menor do que a nova força, vou chamar de F', vai ser menor do que F. E o que vai haver entre elas é uma força de repulsão. Resposta, letra D. Ok, vamos para a questão 23. Na questão 23, nós temos três cargas pontiformes, questão 23, três cargas pontiformes, 1, 2, 3, localizadas como mostra a figura ao lado. Então ele botou carga P, Q e R. A distância entre elas é de 2 centímetros, P e Q, e 1 centímetro, Q e R. Então, a figura assim, a intensidade da força elétrica exercida por R sobre Q é de 8 vezes 10, só que eu não estou enxergando aqui. Eu acho que é menos 3. Vezes 10 a menos 3. A força entre R e Q é de 8 vezes 10 a menos 3 newtons. Calcule a intensidade da força elétrica exercida entre P e Q. Qual a força? Vou chamar aqui de F1. A força entre P e Q. Então, F1 vai ser igual. Ele diz que as cargas são pontiformes e ele não deu o valor das cargas. Três cargas pontiformes iguais são localizadas, são iguais. Então, são iguais, beleza. Então, nós vamos ficar com F1 vai ser igual a K vezes P
vezes Q sobre D2, 2 centímetros, vamos transformar logo isso aqui, né? 2 centímetros vai ficar 2 sobre 100, 2 sobre 100 dá 0,02, 0,02, ou 2 vezes 10 a menos 2. Então, 1 centímetro vai ser 1 vezes 10 a menos 2. Vamos transformar logo, né? Pronto, então ele quer a força de intensidade da força elétrica exercida entre P e Q. Vamos lá. Vou apagar aqui